perguntar: quantos querem ouvir Deus falar? E você fala: fala que teu servo ouve. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Fala que teu servo ouve. Então estende as mãos aqui para frente. Pai querido, aqui está o teu filho, com esta grande responsabilidade de ser canal, fonte para a tua igreja. Usa o teu filho, ó Deus, ser com ele, ó Pai. Eis-nos aqui diante de ti, nós somos apenas teu servo, e pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, através do teu filho, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Seja uma bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Está feliz, diga graças a Deus. O privilégio mais uma vez de estar pregando na minha igreja, né? Sinto-me bastante honrado, e é muito bom quando a gente vem para a casa do Senhor com uma mensagem no nosso coração e Deus confirma a mensagem. Isso é sinal de que nós estamos andando no caminho certo, conforme a vontade do Senhor. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no livro do Apocalipse, capítulo 6. Nós estamos diante de um tema anual, 2026, o ano do avivamento. E Deus colocou uma coisa no meu coração e eu preciso compartilhar com você nessa noite. Apocalipse, capítulo de número 6. E o versículo vai ser a partir do versículo de número 12. Vou ler, vocês acompanhem por gentileza. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Versículo 15. Eis que os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, estende-nos do rosto aquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Agora volte sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Os versículos são 19, 20 e o 21. Atos, capítulo 2, versículos 19, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Aquele que invocar o nome do Senhor será... Tome o seu assento, por gentileza. Vocês preguem comigo, por favor. Confesso que a última vez que eu vi uma gig dessa aqui, os caras foram parar nos Estados Unidos. Deus abençoe vocês. É muito difícil a gente ter a igreja com uma base assim, cara. Muito difícil. Senhoras e senhores,
Quando fui convidado para trazer a mensagem no dia de hoje, pelo nosso pastor, Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração. Essa palavra ardeu no meu coração, porém, nós que gostamos de estudar a palavra do Senhor, você nunca tem uma palavra só. Não por soberba, mas a gente gosta de estar sempre preparado para as ocasiões que podem acontecer. Seja para poder pregar a nossa igreja ou em outro lugar, ou até para dar uma palavra para alguém na rua. Porque o próprio Jesus falou que nós deveríamos examinar as Escrituras, porque são delas que testificam Deus. E quando se trata de avivamento, não podemos desprezar, porque sem a palavra de Deus não existe de maneira nenhuma avivamento. Se disserem por aí que houve um avivamento sem a palavra de Deus, é fogo de palha. Avivamento sem a palavra não existe. Porque o avivamento também é trazer vida, é criar vida. Você sabe que Deus, quando Ele cria, lá em Gênesis capítulo 1, é simplesmente, falo enquanto crio. Enquanto o próprio Deus falava, as coisas já iam acontecendo. Pela sua palavra. Então não existe avivamento sem aquilo que sai da boca do próprio Deus. Não existe. E essa palavra deu no meu coração porque você olha para o começo desse contexto aqui, você vê uma profecia. E essa profecia, ela corre por alguns textos da Bíblia Sagrada. O próprio Joel disse que haveria sim um derramamento do Espírito nos últimos dias. Só que esse texto aqui não se prende a apenas uma profecia. São duas profecias. E eu quero começar falando com você nessa noite sobre a segunda profecia. Manuel, qual é a segunda profecia? Quando você olha para o texto, você vê que haverá, no livro de Atos, capítulo 2, 3 coisas que me chamaram a atenção aqui: sangue, fogo e vapor de fumaça. E eu fui para a Bíblia. Estudando, eu falei, eu já ouvi esses termos escondidos em alguns textos. Eu falei, Senhor, me revela. E o Senhor falou, disse, vou te revelar, abre a Bíblia. Quando eu olho para o fogo, eu vejo guerra. Quando eu olho para o sangue, eu vejo morte. E quando eu olho para a fumaça, eu vejo destruição. Eu falei, Senhor, pesado esse negócio. Ele disse, sim, mas é para ser pesado. Porque essa segunda parte da profecia é o que está para acontecer. Eu questionei, por quê? Por culpa do próprio homem. O que eu criei no começo do mundo, o Éden, todas as coisas, coloquei o homem lá dentro, era para multiplicar ali, mas o homem decidiu errar. E quando o homem erra, ele é colocado lá de fora do jardim, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, a terra entra num processo de deteriorização. A terra entra num processo de se autodestruir. Porque uma das maldições que foram lançadas na terra é que elas produzissem espinhos e cardos. Não era só jogar, esperar nascer, não, ia ter que arar a terra agora. A flor que você acha tão bonita, e você compra para dar para sua esposa,
no aniversário de casamento, ou no aniversário dela, no dia da mulher, no dia dos namorados, aquela rosa tão linda que tem espinho, não tinha, porque é uma maldição. A desobediência do homem trouxe uma maldição sobre a terra, e a terra entra agora num processo de autodestruição. Eu fiquei pensando, Senhor, isso porque um homem desobedeceu uma ordem sua. Não é só isso. O homem agora se torna prepotente. Nós nos tornamos prepotentes a ponto de pegar aquilo que é impuro e colocar no lugar de sagrado, a ponto de acharmos que podemos andar segundo as nossas próprias vaidades, como diz no final, no último versículo do livro de Juízes, e cada um andava conforme as suas próprias concupiscências. O homem passa agora a viver uma vida desordenada, não tem regra. O homem agora começa a colocar o Criador em segundo plano. E isso dentro do Gênesis começa a incomodar o próprio Deus. O que acontece? Dilúvio. Primeiro sinal. Não é por aí. Segura. Vou livrar uma família, a de Noé. E o homem não para pensar no que estava acontecendo. Vem a segunda geração. E o homem começa a errar de novo, começa a fazer aquilo que era ruim aos olhos de Deus de novo. Dentro dessas pessoas, nasce um descendente de Noé chamado Nimrod, que a Bíblia fala que ele era um poderoso caçador, mas na verdade, ele era um homem de influência. A Torre de Babel foi construída por influência dele, porque Nimrod tinha no seu coração que ele ia invadir o céu e derrubar o Deus que estava lá. E você sabe o que aconteceu? A divisão de línguas, a torre não foi para frente, e agora o homem foi dividido. E quando você estuda as dispensações, você entende que a vontade de Deus sempre foi governar sobre o homem. E Deus sempre estava constantemente na boca do sacerdote enviando recado ao povo, mandando mensagem, dizendo que estava com eles. Só que ainda assim, um povo que foi comprar comida no Egito, no período de fome da terra, decidiu por vontade própria se tornar escravo. Eu vou ficar aqui, trabalhando para vocês, em troca de comida, em troca daquilo que me sacia. E eu falei, Senhor, pesado isso. Ele, sim. Sabe por quê? Porque tem pessoas se tornando escravas pelas suas próprias vontades de se saciar. Eu falei, Senhor, pesado isso, sim. E o negócio só piora, porque eu tirei o povo do Egito, mandei para o deserto, era milagre todo dia, e eles foram adorar um bezerro de ouro. Eu falei, Senhor, terrível. E ele só piora. Agora, os reis da terra começam a guerrear contra a nação escolhida, e começa-se o período de destruições. O povo está defasado, cada um num canto, e agora começam as profecias a respeito do que ainda havia de acontecer. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Isaías capítulo 13, do versículo 8 ao 14, vou te dar referência, você pode conferir depois. O profeta já começa a profetizar que haveria um tempo de restauração, sim, mas Wagner, haveria um tempo ainda de destruição. Mas por quê? Por consequência daquilo que o homem escolheu, por consequência daquilo que o homem quis para a vida dele,
porque eu queria reinar sobre o homem. O homem me rejeitou, preferiu um rei. E os reis que passaram, alguns ok, mas a maioria se corrompeu. Não só do meu povo escolhido, mas de toda a terra. Houveram homens que se acharam os próprios deuses, e todos eles caíram do trono, porque não há outro Deus além de mim, não há outro Deus além do Senhor que você serve, não há outro Deus além daquele que mandou o seu filho para morrer por você, não há. Ele é o único digno de ser adorado, e toda essa profecia aponta para esse rei. E quando chega em Joel, Israel está arrasado. A praga de gafanhotos que passou levou o resto que tinha. Aqueles brotos que davam na terra, os filhotes de gafanhoto, quando chegavam, comia tudo. Israel estava em ruínas, não tinha recurso. Eu falei, Senhor, terrível isso. E o Senhor fala, por causa das escolhas do próprio homem. É por causa das nossas próprias escolhas. É por causa da nossa avaliação. Nós temos, obviamente, o poder de decidir entre o sim, o não, o certo e o errado, o faço, não faço, devo, não devo. Todas as coisas me são lícitas, porém, entretanto, todavia, nem todas convêm. Senhor, eu estou passando uma situação tão difícil. Cara, eu só estou colhendo desgraça. Mas o que você plantou para colher desgraça? Porque às vezes a gente acha que vai plantar jogando uma semente ruim para trás e vai sair correndo, vai mudar de país, vai mudar de estado. Ei, a colheita vai atrás de você. A escolha do homem no passado comprometeu todo um sistema planetário e solar, Jonathan. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o Apocalipse capítulo 6, eu fico horrorizado. Porque a profecia diz o seguinte: quando você olhar para o céu, você vai ver o sol escurecendo, e não é eclipse solar, não. Quando você olhar para o céu e ver o sol escurecendo, a colheita vai se comprometer. Quando você olhar para a lua e ver ela ficando vermelha como sangue, vai começar a acontecer maremoto. Sabe o chão que você pisa? Você vai olhar para ele e vai começar a rachar. Isso aqui não é fantasioso. Isso aqui é terremoto. Pense como era o mundo há 20 anos atrás e como é hoje. Você acha normal esse calorão que você sente? Você acha normal esses maremotos que estão acontecendo? Você acha normal todo dia aparecer um anúncio de guerra no mundo? Ei, é a profecia se cumprindo. Queira eu, queira você ou não, a profecia vai se cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muito sangue para ser derramado ainda. Eu falei, Senhor, eu não vou pregar, senão ele falou, vai. Porque tem gente que precisa ouvir a minha palavra. A bênção é muito boa, a prosperidade é excelente. Quem aqui não quer triunfar? Quem não quer voar? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o seu reino não é aqui, a sua casa não é aqui, a sua moradia não é aqui. Ei, essa palavra não é para te colocar medo não, meu irmão, não. Sabe por quê?
Natanael, porque quem tem medo foge, mas quem entende o que está se cumprindo tem esperança. Levanta a mão e diz: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Eu falei: Senhor, pesada essa palavra, e disse: é. Sabe por quê? Porque os homens vão se degladiar nos últimos dias. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmão contra irmão. Um querendo ser maior do que o outro. Pessoas que vão tentar até dominar o mundo. É um assunto para outro dia. Mas o homem se tornou tão prepotente que depois da Guerra Fria começou-se uma corrida para quem fica mais rico primeiro. E a riqueza de muita gente é uma riqueza de sangue. É uma riqueza de sangue. É uma riqueza de tramóia. É uma riqueza de mentira. É uma riqueza de maldição. E tudo isso vai ser cobrado. Já está sendo cobrado. Eu fiquei pensando: Senhor, terrível essa palavra. Ele falou: sabe por quê? Lembra que o Romanos fala que a natureza geme com dores de parto? É simplesmente o planeta começando a entrar em colapso. Ei! Não pense que essas coisas escritas no Apocalipse são apenas fantasiosas. Não são. São literais. É o que vai acontecer, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você vai construir uma casa e você pega um terreno plano, é só começar a cavar a sapata e construir. Agora, quando você tem um terreno que tem uma casa em ruínas, você tem que quebrar a casa para poder fazer outra. Não adianta querer ficar reformando casa velha que não vai dar certo. Não adianta querer reformar casa velha que não vai dar certo. Que isso, Emanuel? Sim. O que eu estou falando aqui em relação à profecia. O mundo vai ser destruído. A terra vai entrar em colapso, sim. Uma boa parte da água que você bebe hoje não vai prestar para nada. Mas para quem ficar. Porque para aqueles que ouvirem seu nome ser chamado, aleluia, como diz em 1 Tessalonicenses, aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, e nós que ficamos vivos seremos arrebatados. Alabande canta, alabaçai. É necessário. Sabe, eu acho muito lindo isso, porque a mim enche de esperança, porque quando você olha para a Bíblia, e você vê as profecias se cumprindo, da maneira que está escrita, você sabe que a sua salvação está garantida. Para você que é fiel, você sabe que a sua salvação está garantida. Você sabe que falta só um pouquinho de tempo para você olhar nos olhos daquele que um dia morreu por você e dizer: Jesus, eu te amo, muito obrigado. Só que tem um porém. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, nós precisamos andar em santidade. A santidade precisa ser a nossa filosofia de vida. Nós precisamos buscar a santidade todo santo dia. Sabe por quê?
porque ninguém é 100% santo. O dia que a tua hora bater 100% de santidade, você vai ser transladado, tá? Já que não bateu, você está aqui buscando a Deus no domingo à noite, podendo estar em qualquer outro lugar, como foi cantado aqui, mas a glória do Senhor te atraiu para essa casa. É por isso que você está aqui, porque você depende dEle. O que há de vir virá, e não tardará. Sinto muito lhe dar esse recado, Genesi. Daqui para frente só vai piorar. Não estou sendo pessimista, não. Eu estou sendo otimista. Sabe por quê? Porque a Bíblia é bem clara em dizer no último versículo aqui que a gente leu, do capítulo 12, versículo 21, acontecerá que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Acontecerá que aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo. Ei, 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 ei. E esse clamor, pastor João Carlos, é um clamor diário. É melhor clamar agora do que tentar clamar lá na frente, quando as coisas estiverem acontecendo. Sabe por quê? Porque é teu sangue que vai ter que ir embora. Emanuel, como é que eu faço para fugir disso? Clame o nome de Jesus hoje. Comece a clamar o nome de Jesus agora. Comece a clamar pela graça de Deus agora. Comece a clamar pela misericórdia de Deus agora. Ei, Emanuel, tudo bem, mas eu leio a Bíblia, tem coisas que às vezes eu não entendo. Mas me explica uma coisa, existe algum sinal, pelo menos, que vai evidenciar antes de tudo isso acontecer? Existe. E a Bíblia fala que nos últimos dias, assim como profetizou Joel, o próprio Jesus falou também, em Atos fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí 3 versículos depois fala, clame ao Senhor, aquele que clamar ao Senhor será salvo. Ou seja, para o Espírito ser derramado é preciso clamar. Para o Espírito ser derramado é preciso chamar por Ele. Não pense em você que no Atos, quando as pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, elas estavam apenas sentadas, olhando uma para a cara das outras. Não, elas clamavam. O que, Emanuel? Penso eu, Senhor, derrama o Espírito. Derrama o Espírito. Derrama o Espírito. Derrama o Espírito. Derrama o Espírito, Senhor, derrama o Espírito, derrama o Espírito, derrama o Espírito, derrama o Espírito, Senhor, eu estou aqui, derrama o Espírito, Senhor, estou clamando, derrama o Espírito. De repente vem um vento, de repente vem um vento, ela mandou que biandara subiande cachorro me anassai. De repente vem um vento. E aí, Emanuel? Veio o vento, mas que peraí, esse vento não é um vento normal, porque eu não estou vendo cabelo de ninguém voando. Esse vento, Jonathan, é o vento do Espírito pairando. Penso eu que espiritualmente o céu daquele lugar se abre, como eu estou vendo abrir aqui agora, e o Espírito Santo começa a descer. Aí alguém ali foi pego em língua estranha. O outro também. Sabe essa presença que tu está sentindo aí agora? É o Espírito Santo, meu irmão. E se eu fosse você, já começava a dar lugar a Ele agora. Emanuel, qual é a maior evidência? Nos últimos dias o Senhor vai derramar o Espírito dEle sobre toda a carne. Significa dizer que não tem geografia certa para que isso aconteça. É só clamar o Espírito que Ele vai descer sobre toda a carne. Sabe,
E quando o Espírito desce, perceba que às vezes a gente tem uma mania muito feia de querer empurrar para a próxima geração aquilo que Deus para fazer. Meu irmão, agarra que é agora. Não empurra para a geração da frente, não, agarra que é agora, meu irmão. Se depender de mim, o Espírito desce hoje e resolve logo. Não sei você, mas no que depender de mim, o Espírito desce hoje. Sabe por quê? Porque eu preciso todo dia do renovo para a minha vida. Porque sem o Espírito Santo não dá para a gente fazer nada, a gente só vai errar. O Espírito Santo é o maior sinal daquilo que há de acontecer. Esse foi só o capítulo 6 de Apocalipse. Depois você lê o livro todo para você ver que tem coisa muito pior para acontecer. Muito pior. Mas, olhando daqui, eu vejo um povo que já vai estar lá nas bodas do Cordeiro, sentado à mesa do Todo-Poderoso, clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Emanuel, eu entendi o recado, mas o que eu posso fazer? Primeira vez que eu venho nessa casa hoje, se eu fosse você, eu vinha correndo aqui na frente e ajeitava Jesus. Se eu fosse você, eu fugia, porque eu não estou contando a história da carochinha para você não, rapaz, não estou. Tudo aquilo que a Bíblia falou que aconteceria, já aconteceu e tem muita coisa para acontecer ainda. A palavra de Deus não falha e não muda. Deus é imutável, não existe Deus trocar de ideia e não mandar Jesus para poder buscar a igreja, não, rapaz, não existe. Isso vai acontecer. A terra vai passar por esse processo, sim. E eu e você fazemos parte desse novo mundo, dessa nova Jerusalém celestial. Mas se você não faz parte ainda, corre para cá agora. Ei, na minha casa ninguém é. Começa a falar desse Jesus agora. Começa hoje, meu irmão, porque quanto mais pessoas você ganhar para o reino de Deus, melhor. Chega de ficar convidando o coleguinha que já é crente para vir na igreja, rapaz. Convida quem não é crente. Porque a nossa missão é pregar o evangelho para quem não conhece o evangelho. Porque crente velho sem compromisso, desculpa a expressão, merece apanhar. Na palavra, obviamente. Na palavra. Sabe, eu quero te ver lá no céu. Eu quero encontrar com vocês de lá, para nós adorarmos juntos aquele que é todo poderoso. Você pode se colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Eu entrego aqui. Você feche teus olhos, vai falando com Deus aí. Coloque a mão no seu coração. Feche teus olhos. Vá clamando ao Senhor, derrama o Espírito, Senhor. Eu quero encontrar com o Senhor naquele dia. Senhor, toma minha vida, toma a direção dos meus passos. Eu preciso estar do teu lado, Senhor. Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas a tua graça é sobre a minha vida. Fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus aí.
Mais alguém para aceitar Jesus? Mais alguém, mais alguém? Meu irmão, não perca essa oportunidade. Se eu fosse você, vinha para cá correndo. O Messias aguardado, ele vai voltar para te buscar, meu irmão. Não perca essa oportunidade, não perca, não perca, não perca. Não perca essa oportunidade, não desperdice o dia de hoje. Aleluia. Sabe, Manuel, eu não tenho força, vem aqui que eu vou orar por você também. Nada há de se comparar com a glória que há de vir, meus irmãos. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele Meus irmãos, olha só, a Jennifer está voltando para os braços de Jesus hoje. Se eu fosse você, eu faria um barulho muito mais alto do que esse. Sabe por quê? Porque não é tempo de ficar brincando, parado não, é real. Ele vai voltar. Sai correndo daí, rapaz, vem aqui. Volta para Jesus, entrega a sua vida a Jesus. Se tiver com vergonha, levanta a mão que eu vou aí te buscar, pô. Levanta a mão assim discreto que eu vou aí te dar um abraço para te buscar. Se for de repente uma menina, uma mulher, os irmãos vão buscar aí. Mas não perde essa oportunidade não. Sabe por quê? Porque ele vai voltar. Estende a mão para cá, eu vou orar pela Jennifer. Estende a mão para cá. Senhor, aqui está a Jennifer, Pai, que ouviu a Tua palavra, ouviu a Tua voz e tocou o seu coração e a Tua alma. Deus, ela entende que ela depende do Senhor. Ela entende que a vida dela depende de Ti, que os sentimentos dela dependem do Senhor, que os sonhos dela dependem de Ti, ó Pai. Que a casa dela depende do Senhor. E ela nessa noite, Senhor, voltou para os Teus braços, que é o melhor lugar. Não há outro lugar melhor do que estar nos braços do Senhor, ó Deus. Então, Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor, especialmente que a Jennifer, ó Pai, venha ter uma experiência extraordinária com o Senhor a partir de hoje. Que o Senhor venha falar aos ouvidos dela a Tua vontade, Senhor. Pai, que o chão que a Jennifer pisar venha ser transformado, impactado pela Tua graça e pela Tua glória, Senhor. As pessoas que olharem, Senhor, para a Jennifer, venham ver que o brilho do Teu Espírito está sobre a vida dela. Alamando que biande canta alabassai. Danabando biando que biansora madachébia. Senhor, que o Senhor possa cegar os olhos daquelas pessoas que a querem mal, Senhor. Cega os olhos dessas pessoas, Senhor.
Pai, cega os olhos dessas pessoas e os ouvidos, cerra a boca das pessoas que desferem maldição sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dela, para que ela possa ver quem são as pessoas que o Senhor tem colocado do lado dela. Porque existem pessoas que aparentemente estão conosco e não estão, Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa abraçar a tua filha nessa noite e dar um novo destino para ela, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?